Então, agora sim, vamos entrar especificamente em envelhecimento cardiovascular. Eu trouxe alguns exemplos do que acontece de alteração a nível celular, mas é claro que tudo que eu vou falar vai ser muito simplório, porque se eu fosse abordar realmente todas as alterações que se sabe a respeito desse sistema, ou até mesmo que não se sabe com certeza, mas se especula em alguns estudos animais, seria muito extenso, seria uma aula muito longa e ficaria muito difícil de acompanhar e de absorver tudo. Então, tentei trazer o que se sabe que tem de alteração e pelo menos um exemplo do mecanismo celular de como aquilo foi acontecer nesse sistema ao longo do envelhecimento. Então, só para deixar claro que o que eu vou falar não é absoluto, né? Por exemplo, eu vou falar de um mecanismo, mas não dá para tomar como verdade que aquele mecanismo único e exclusivamente explica toda a alteração que está acontecendo nesse sistema. Então, são só alguns exemplos. Mas eu vou tentar abordar as principais alterações que ocorrem no sistema cardiovascular com o envelhecimento. Antes de começar a falar do coração em si, né, dos vasos sanguíneos em si, que compõem esse sistema, é importante lembrar que o envelhecimento ele é muito heterogêneo, então não tem uma homogeneidade, né, as pessoas envelhecem de maneiras muito diferentes, né, seja por exposição a fatores de risco, por fatores genéticos ou por fatores ainda desconhecidos. Sabe que algumas pessoas envelhecem de maneira muito saudável e outras pessoas envelhecem de maneira muito prejudicada, né, com maior predisposição a doenças e outros fatores. Então, é difícil dizer o que pesa mais, né, nessas alterações ao longo do tempo. Não tem como pegar uma pessoa e isolar ela completamente de todos os fatores externos, né? Por exemplo, alimentação, genética, atividade física, enfim, todos os fatores que possam estar influenciando nessas alterações que vão se dar ao longo do tempo e observar só o que acontece com a passagem do tempo. Então, a gente não tem como saber se essas alterações se devem realmente ao envelhecimento fisiológico ou se também se devem, em determinado grau, aos fatores de risco a quais essa pessoa está exposta. Mas se sabe que quanto mais velha a pessoa é, maior são os fatores de risco, né? E mais grave eles se tornam. Isso é bem explicado até pela função de que a pessoa está exposta àquele fator de risco há mais tempo. Uma pessoa que é sedentária há 30 anos, uma pessoa que é sedentária há 60 anos, a pessoa que é sedentária há 60 anos tem 2 vezes mais, né, chance de desenvolver algum problema por aquele fator de risco, porque ela está exposta ao dobro do tempo. Mas uma coisa que já é bem solidificada na literatura é a questão da função endotelial, né, como um fator muito importante de proteção aos vasos sanguíneos através da liberação de óxido nítrico. O que acontece? Quando a gente tem algum atrito, né, na camada endotelial do vaso ou na porção externa, seja atrito pelo próprio exercício físico, que aumenta a demanda de oxigênio, que a gente tem um fluxo maior de sangue passando dentro do vaso, e esse fluxo maior passando mais rápido dentro do vaso tem um atrito maior com a camada endotelial, ou seja por algum outro estímulo de atrito patológico, como uma obstrução do vaso, que faça com que o fluxo do sangue fique prejudicado em determinado local, né, e tem esse atrito com essa camada. Esse atrito a gente chama de shear stress. Então, quando tem esse atrito, as células endoteliais, elas liberam óxido nítrico, né, elas transformam L-arginina em óxido nítrico e mandam esse óxido nítrico para dentro da musculatura lisa, e lá ele vai ativar, né, vai interagir com a guanilate ciclase, ativando ela, e essa guanilate ciclase vai transformar o GTP em GMP cíclico. O que o GMP cíclico vai fazer? Ele vai interagir com a liberação de cálcio dentro da musculatura lisa, fazendo com que esse cálcio não seja liberado, diminuindo assim a atividade muscular de contração e promovendo o relaxamento muscular. Então, esse relaxamento muscular, ele vai aumentar o diâmetro do vaso, né, conhecido como vasodilatação, e aí vai diminuir a pressão dentro do vaso, né, vai diminuir então esse atrito nas células endoteliais,
e ele vai agir assim de maneira vasoprotetora, também impedindo, né, que sejam recrutadas células inflamatórias. E ele também tem um papel de diminuir a proliferação de miócitos dessa musculatura lisa. Então, o óxido nítrico, ele é muito importante para a função endotelial e ele é muito importante para manter a saúde do vaso, digamos assim. E esse é um dos principais sistemas que vai estar alterado com o envelhecimento, porque se sabe que quanto mais idosa a pessoa é, menor vai ser a função endotelial, principalmente se estiver associado com outras doenças, cardiovasculares ou não, né, como diabetes mellitus, por exemplo, que vai ter alteração também na função endotelial. Então, uma das coisas que pode explicar a disfunção endotelial é uma falta de regulação no sistema renina-angiotensina e o acúmulo de angiotensina 2 no vaso sanguíneo. O que acontece? A angiotensina ela age diretamente inativando o óxido nítrico, o que vai indiretamente levar a todas as alterações do que o óxido nítrico trabalha. Então, se eu tenho menos óxido nítrico, eu vou ter um recrutamento de células inflamatórias, principalmente de interleucina 6 e proteína C reativa. Eu vou ter aumento de fatores de crescimento, que vão estimular a divisão celular das células musculares, da musculatura lisa. Então, eu vou ter um aumento do tamanho das células, da quantidade, digamos assim, melhor dizendo, da quantidade das células da musculatura lisa. E também vou ter alteração em metaloproteinases, que são responsáveis, né, pela regulação da quantidade e dos tipos de colágeno que vão estar integrando a matriz extracelular. Então, quando eu tenho um aumento de angiotensina 2, eu vou ter um aumento também do colágeno do tipo 1 e do tipo 3, que são colágenos relacionados à rigidez, são colágenos mais rígidos, né, colágenos mais fibrosos. Então, isso é importante porque vai causar todas as alterações que são conhecidas nos vasos sanguíneos. Então, a gente tem aqui a imagem de 2 vasos, né? De um jovem, de uma pessoa idosa. E a gente vê que tem diferenças significativas, porque dá para perceber num vaso de uma pessoa idosa que a gente vai ter a disfunção endotelial e que isso vai levar, então, ao enrijecimento vascular, a hipertrofia e proliferação das células da musculatura lisa, a fibrose da camada íntima, inflamação nessa camada, né? E também a gente vai notar que tem uma diminuição do diâmetro do vaso, ao passo que fica aparentemente mais calibroso, porque eu tenho mais musculatura, porque eu tenho uma camada íntima maior devido à inflamação, o diâmetro do vaso em si, onde vai ter o fluxo sanguíneo, vai estar diminuído, aumentando a resistência dentro do vaso. Quanto ao coração, a gente tem algumas alterações no endocárdio, no miocárdio, mais relacionadas ao atrito, né, constante. Então, essas camadas elas vão estar naturalmente desgastadas pelo atrito constante ao longo da vida. E também vai ter um acúmulo de gordura, principalmente na cavidade pericárdica. A gente tem uma regulação diminuída, né, do metabolismo dos lipídios, e isso vai gerar um acúmulo de gordura no pericárdio. Além disso, a angiotensina ela também tem alterações, também tem um papel de causar alterações nas células cardíacas. Né? Um aumento da angiotensina vai levar a uma ativação de um fenótipo, ativação de genes, né, que vão levar a um fenótipo de hipertrofia nos miócitos. A gente já sabe que os miócitos vão estar diminuídos por apoptose, por morte celular. Então, a gente vai ter uma quantidade menor de miócitos e esses miócitos restantes vão estar hipertrofiados. Além disso, também tem uma proliferação de fibroblastos, uma produção maior de colágeno e de fibrose, né, entre as células e em volta da vasculatura que nutre o coração. Então, aqui, só para exemplificar, tem uma imagem didática e uma microscopia para mostrar essa alteração, principalmente no fenótipo dos miócitos. Então, a gente tem aqui
os miócitos normais, né, com a sua vascularização, e a gente tem aqui eles hipertrofiados. Então, dá para ver que as células ficam mais distantes também da vascularização. Isso já dá um certo prejuízo na nutrição das células cardíacas. E aqui na microscopia a gente pode ver que a gente tem aqui as células normais, né? E a gente tem aqui as células hipertrofiadas. Então, dá para ver aqui, ó, por exemplo, nessa célula o aumento da distância, né, do miócito. Aqui também tem um aumento da distância das extremidades. Dá para ver que essas células estão aparentemente inchadas, digamos assim, né? Elas estão maiores. Além disso, se sabe que no coração idoso tem um aumento considerável de lipofuscina, que ela é uma espécie de pigmento, que é um complexo lipídico que fica acumulado no citoplasma das células cardíacas, né, geralmente em volta do núcleo, que vem da peroxidação de lipídios. Né? Então, esses lipídios começam a ficar em excesso e eles começam a serem acumulados aqui no citoplasma. Geralmente, eles ficam dentro do interior de vacúolos, não ficam completamente soltos. Né? Então, ficam esses complexos lipídicos dentro de vacúolos no citoplasma perto do núcleo. Aqui dá pra ver, ó, que tem o núcleo e aqui a gente tem lipofuscina. Aqui também tem lipofuscina. Dá pra ver porque a gordura fica aqui clarinha na microscopia. E isso vai diminuir a contratilidade miocárdica. Além disso, outra coisa que influencia na contratilidade miocárdica é a alteração da miosina. Então, a miosina, ela tem as suas cabeças, né, que são essas porções aqui na extremidade, que vão se ligar à actina para fazer a contração muscular. O que acontece? Essas cabeças, elas têm afinidade com o ATP, né? Elas têm atividade ATPásica. Só que, conforme o envelhecimento, essas cabeças da miosina, que geralmente são mais prevalentes na sua isoforma alfa, começam a ser substituídas por uma isoforma beta, que é de uma cadeia mais pesada, que vai ter uma alteração diferente com ATP, fazendo diminuir a velocidade de contração muscular. Então, eu vou demorar mais para hidrolisar o ATP, então eu vou demorar mais para fazer a contração e o relaxamento. Também se sabe que tem uma diminuição dos receptores beta-adrenérgicos. Então, quanto menos receptores eu vou ter, não importa se eu tenho um estímulo de adrenalina, eu não vou conseguir responder a esse estímulo, né? Pelo menos não de maneira adequada ou de maneira como um coração jovem faria. Então, a diminuição desses receptores beta-adrenérgicos vai diminuir a força de contratilidade do miocárdio, vai diminuir a frequência cardíaca, né? Então, mesmo que eu esteja numa situação de adrenalina, de esforço, onde eu precise de uma demanda maior de oxigênio, onde eu precise elevar a minha frequência cardíaca para poder elevar o meu débito cardíaco, eu não vou conseguir fazer isso de uma forma tão adequada, porque eu não vou conseguir responder ao aumento de adrenalina com o aumento da minha frequência cardíaca. Essa resposta vai estar diminuída porque eu não tenho os receptores que são capazes de fazer isso. E esses receptores também trabalham na lipólise, então eu vou ter menos lipólise, então consequentemente eu vou ter um aumento da quantidade de gordura. Eu trouxe esse gráfico, que ele é um gráfico de uns artigos que a prof passou, que ele mostra essa relação da idade com a frequência cardíaca. Então, eu tenho aqui a frequência cardíaca, né, e aqui a idade. Então, dá pra ver que quanto mais alta a idade, mais baixa a frequência cardíaca. Isso vale tanto para homens quanto para mulheres. Então, se estima que essa fórmula aqui seja boa para prever a frequência cardíaca máxima por idade, sendo colocado 220 batimentos por minuto, menos a idade, e daria a frequência cardíaca máxima. Então, basicamente, quanto ao envelhecimento do coração, a gente vai ter a diminuição da quantidade dos miócitos. De maneira compensatória, de certa forma, a gente vai ter o aumento do volume dos que restaram.
A gente vai ter alterações importantes na constituição da matriz extracelular, né, proporcionando mais colágeno tipo 1 e tipo 3, que vai me dar uma maior resistência. Então, se eu tenho um coração com tecido mais resistente, eu vou ter, né, consequentemente, menos elasticidade e menos complacência. Se eu tenho menos complacência, eu tenho uma força menor de contração. Então, eu vou ter uma sístole mais fraca, porque o meu coração está menos complacente. E eu também vou ter aumento de gordura. Então, o aumento da gordura, o aumento da lipofuscina, o aumento de fibras mais rígidas na matriz extracelular, tudo isso vai funcionar também como barreira mecânica para a condução elétrica. Então, em determinados pontos, pode ser que a condução elétrica do coração tenha dificuldade de se propagar o estímulo, e aí a gente pode ver alterações até patológicas, né, conforme isso for se agravando, como arritmias, por exemplo. Então, em resumo, as principais alterações que a gente vai ter com o envelhecimento cardiovascular, de maneira mais macroscópica, digamos assim, vai ser o aumento da espessura dos vasos e da rigidez vascular, o aumento do espessamento e gordura do pericárdio e do endocárdio, o aumento de rigidez das válvulas cardíacas, o aumento da massa ventricular esquerda, né? Em geral, porque a gente tem hipertrofia dos miócitos, e isso é muito mais pronunciado do lado esquerdo do coração, até porque é o lado que tem mais exigência, né? É o lado que é mais exigido no sentido de ter mais força para poder impulsionar o sangue para a circulação sistêmica, que é uma circulação muito maior do que a circulação do lado direito, que só sai do coração e vai para o pulmão e do pulmão para o coração. Então, é uma circulação que exige muito menos esforço. E a gente vai ter aí um decréscimo significativo da frequência cardíaca, da fração de ejeção, que é a quantidade de sangue que eu consigo ejetar do ventrículo a cada sístole, e uma diminuição também do débito cardíaco, mesmo sob esforço, mesmo sob uma situação que eu precise aumentar o meu débito cardíaco. Então, é bem visto já que o envelhecimento, junto com os fatores de risco, podem acarretar em várias doenças cardiovasculares. Ou seja, todas essas alterações que eu estou falando, que acontecem já, de certa forma, naturalmente, conforme o envelhecimento, elas podem ser muito mais pronunciadas caso os fatores de risco estejam mais presentes para aquela pessoa. Por exemplo, os fatores de risco estão muito presentes, né? E isso levou as doenças cardiovasculares a terem um grau de mortalidade muito alto. Então, a gente tem aqui esse gráfico, né, que fala das principais causas de morte, as 10 principais causas em 2016. E aí, a doença cardíaca, ela estava aqui em primeiro lugar nesse ranking. No Brasil, tem um estudo epidemiológico de 2014 que mostra que 72,6% das mortes do ano de 2013 foram por doenças crônicas não transmissíveis. Dentre essas, a maior parte, 40,9%, eram doenças cardiovasculares. Sendo que a doença mais prevalente, né, aqui no Brasil, é a hipertensão arterial sistêmica, né, considerando que a hipertensão é a pressão sistólica, né, exercida na artéria durante a sístole do ventrículo, e que a pressão diastólica é a pressão exercida, então, dentro do ventrículo no momento que ele se relaxa para receber o sangue. Então, a pressão arterial, geralmente, ela aumenta, né, no envelhecimento por aumento da resistência vascular. Então, tudo aquilo que eu comentei de alteração que tem no vaso, né, que vai aumentar a quantidade de musculatura lisa, que vai diminuir a função endotelial, a gente não vai conseguir mais ter tanta resposta à vasodilatação pelo óxido nítrico. Então, tudo isso vai aumentar a resistência vascular. Então, se isso já acontece normalmente, quando isso está associado a outros fatores de risco, como, por exemplo, o estresse, que a gente sabe que aumenta níveis de adrenalina, de angiotensina, por exemplo, o tabagismo, que a gente sabe que também tem uma alteração direta na função endotelial e no enrijecimento vascular. Então, é muito mais propício para essa pessoa desenvolver hipertensão arterial sistêmica. Sendo que a American Heart Association considera a hipertensão arterial uma pressão acima de
entre 130 e 139 milímetros de Hg para pressão sistólica e entre 80 e 89 milímetros de Hg para pressão diastólica. Né? Isso seria já uma hipertensão, apesar de ser no estágio 1. E aí de 140 milímetros de Hg para cima na pressão sistólica e de 90 milímetros de Hg para cima na pressão diastólica já seria então considerado uma hipertensão mais grave, né? Um estágio 2. E acima disso já beira uma crise hipertensiva. Além disso, outro fator que é muito prevalente é a aterosclerose, né, que é uma placa de gordura na parede do vaso. Então, o que acontece? Né? Com o acúmulo de gordura circulante, de LDL circulante na circulação, esse LDL ele começa a passar para dentro da camada íntima do vaso. E conforme ele vai passando, vai se infiltrando, vai tendo ativação de células do sistema imune, como monócitos, né, que vão migrar para dentro da camada íntima, se tornando macrófagos, e vão começar a fagocitar esse LDL circulante para manter ele contido. Isso também causa o recrutamento de células inflamatórias e de células de fibroblastos produzindo colágeno, colágenos mais rígidos, uma tentativa de conter esse LDL circulante. Só que o LDL começa a ser fagocitado por esses macrófagos, eles acabam levando à morte dessas células e o extravasamento do LDL de volta para a camada íntima, que é conhecido como células espumosas, porque esse LDL passa a ser oxidado dentro da camada íntima e forma as chamadas células espumosas. Nesse ponto, o corpo ele dá tudo que ele tem numa resposta inflamatória para promover uma camada fibrosa que contenha isso, né, e não permita que isso vá para a circulação sanguínea. E isso acaba formando a placa de gordura, que nada mais é do que as células espumosas envoltas por tecido fibroso, que ficam contidas na parede do vaso. Ela pode ficar contida ali. Dependendo do tamanho que ela tá, ela vai ter uma diminuição maior ou menor do fluxo sanguíneo, que ela vai reduzir a luz do vaso. E, eventualmente, essa camada fibrosa pode se romper, né, liberando essas células espumosas no vaso sanguíneo, promovendo a agregação plaquetária, que pode levar tanto à obstrução do vaso, como nessa imagem, ou também ao deslocamento desse trombo, que vai acabar circulando na corrente sanguínea e pode ter consequências clínicas mais graves, como, por exemplo, um infarto do miocárdio, um AVC, insuficiência cardíaca ou doenças vasculares periféricas. Outra alteração também relevante, né, conforme o envelhecimento, é uma alteração venosa bem conhecida, que são as varizes, que o principal problema é que podem levar à trombose venosa profunda. O que acontece? As veias, né, têm suas válvulas, que funcionam impedindo o refluxo de sangue e mantendo o sangue circulando sempre no sentido para cima, de volta para o coração. Quando essas válvulas não estão funcionando direito, também por alteração da composição de colágeno, das quais elas são feitas, principalmente, essas válvulas não vedam como deveria e tem um refluxo do sangue para a camada inferior. Esse acúmulo de sangue inferior se acumula formando, então, o aspecto de varicosas, de varizes, né, que são essas veias dilatadas, essas veias sem o formato anatômico ideal. Uma coisa que contribui para isso também é a questão da sarcopenia. Como eu tinha comentado na outra aula, no outro vídeo, a musculatura é muito importante para ajudar o retorno venoso. Então, se eu tenho menos musculatura, se minha musculatura está mais fraca, eu não contraio tão forte como eu poderia, então isso também vai diminuir o meu impulso, a minha pressão nas veias para auxiliar o retorno venoso. E também vai influenciar nesse quadro de varizes. E esse sangue que fica parado aqui nessa dilatação, que deixa a veia engurgitada, ele pode também coagular, ativar fatores de coagulação e se deslocar eventualmente,
né, formando um trombo aí circulando na circulação sanguínea, que vai, na maior parte das vezes, gerar uma embolia pulmonar, né, considerando o trajeto que o sangue está fazendo, que ele vai passar pelo coração e vai depois para o pulmão. Então, como no pulmão é onde a vascularização fica menor, o diâmetro das veias fica menor, é onde ele tem mais chance de obstruir um vaso e causar uma embolia. Mas também, nem tudo são más notícias, né? Já se sabe que o envelhecimento associado a hábitos saudáveis, né, pode levar ao que a gente chama de envelhecimento saudável. Isso tem se mostrado nas pesquisas, desde a década de 70, principalmente, onde se notou uma redução de 73% na mortalidade, né, com uma redução de 56% da mortalidade por doenças cardiovasculares e 70% menos mortes por infarto, né, o que se deve, basicamente, à melhora do controle da hipertensão, a mudanças para um estilo de vida mais saudável, que inclui uma dieta saudável, exercícios físicos, a melhora dos cuidados médicos, né, e também das medicações, e a diminuição massiva do tabagismo. Associado a isso, então, foi instituído o Setembro Vermelho, que é um mês de conscientização, então, para a campanha combate a doenças cardiovasculares. Então, acho que basicamente era isso que eu queria trazer como as principais alterações do envelhecimento. Mas deixo aberto, assim, a lembrança de que tem muito mais coisa por aí, tem muito mais coisa sendo entendida, sendo estudada, né, que explicam essas possíveis alterações e as suas relações com os fatores de risco, com os hábitos de vida. Então, eu acho isso muito interessante de se olhar com mais carinho, assim, com mais tempo. Então, se vocês se interessarem aí, deem uma olhada, tem muita coisa legal por aí. Valeu!